Boa tarde, turma. Espero que todos estejam bem. Vamos começar mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, hoje, dia 21 de setembro de 2021. Então, estamos começando aí mais uma aula do nosso componente de Filosofia. Bom, nós estamos tratando, né, no componente de Filosofia 4, de um período da história da filosofia que nós denominamos de filosofia contemporânea, sem ter tanta certeza, né, se de fato podemos chamar isso de uma filosofia propriamente contemporânea, né? A aula da semana passada eu discuti um pouco isso, né? Oi, Diego e Juliana, que chegaram agora há pouco. Boa tarde a vocês. Nós já estamos começando. Sejam bem-vindos. E uma discussão que fizemos na semana passada era se propriamente a filosofia... podemos dizer que há uma filosofia contemporânea, né? Essa é uma própria questão filosófica, tá? Mas o que a gente vai ver na aula de hoje é alguns autores, alguns filósofos, que eles fazem uma severa crítica, né, à tradição ocidental, à cultura ocidental, e principalmente aquele que foi o principal marco da filosofia moderna, que é a dimensão da racionalidade, tá? Então, o que a gente vai ver na aula de hoje é, sim, uma grande crítica, né? Uma das, talvez, principais críticas, né? Talvez uma das mais contundentes críticas, né? Que a filosofia moderna recebeu, na figura de um filósofo, ou de dois filósofos, né? Do final do século XIX, né? Um deles é o Arthur Schopenhauer, né? E o outro é um discípulo seu, né? O Friedrich Nietzsche, né? Esses dois filósofos, eles não fizeram muito sucesso na... Não, Nicolas, não estou apresentando, tá? Eu já vou começar. Esses dois filósofos, eles não fizeram muito sucesso na sua época, né? Mas eles estão sendo muito relidos na atualidade. Lembra que eu falei na primeira aula, se não me engano, ou na aula que eu comecei a discutir essa questão da filosofia contemporânea, que talvez a gente precisaria um certo distanciamento, né, que só o tempo pode nos dar sobre as mudanças, né, que ocorrem na filosofia, tá? E, só para vocês terem uma ideia, né, o Schopenhauer, que é o filósofo que a gente vai ver um pouquinho mais no começo, a gente vai ver menos dele na aula do que do Nietzsche, o Schopenhauer, ele era contemporâneo do Hegel, né, que era um filósofo também muito importante dessa época, né, mas que o Hegel, desde lá do período em que ele foi professor, ele era muito requisitado, era muito lido, era muito ouvido na época, né, porque imagine, né, um filósofo vivo, a gente poder ouvi-lo e poder fazer perguntas e poder questioná-lo, né? E o Schopenhauer, não. Schopenhauer não fez muito sucesso, né? Ele até marcou uma vez uma aula na mesma hora, eles foram contemporâneos, né? Na verdade, eles participaram de um evento juntos, né? E ele marcou uma comunicação dele na mesma hora que a do Hegel, né? E aí todo mundo foi na conferência do Hegel e ele ficou lá sozinho, né? Acho que 2 ou 3 alunos lá que estavam assistindo o que ele dizia, né? E com o Nietzsche não foi muito diferente, né? O Nietzsche teve uma trajetória mais cruel, principalmente mais para o final da sua vida, né? Porque ele entrou, assim, em paranoia, né? Ele, no final da sua vida, ele foi internado, ele literalmente ficou louco, né? Teve, assim, surtos, né? E assim, tem uma passagem, assim, bem curiosa, né? Da sua vida, né? Ele sofreu muito, né? Ele tinha muitas dores de cabeça, muitas enxaquecas, né? Enfim, ele era uma pessoa muito doente, né? E aí, no final da sua vida, ele surtou de vez, né? Ele adoeceu, ficou completamente, né, maluco. Maluco é uma forma pejorativa de dizer, né? Ele teve problemas mentais, transtornos mentais, né? E teve que acabar sendo internado por mais de uma vez, né? A família passou, assim, a não conseguir mais... ele não conseguiu mais ter uma vida normal, vamos dizer assim, né? Principalmente para os padrões da época, né? Enfim, então eram pessoas que na época que eles estavam vivendo, eles não foram muito levados em consideração, né? Mas que agora, e ao longo do século XX, né, e agora também no século XXI, né, eu sei que eu tive um professor agora no mestrado, que ele comentou que Nietzsche e Freud, né, que são pensadores alemães, Freud é um psicanalista, né, e Nietzsche é um filósofo, eles estão sendo muito relidos na Alemanha, né, estão sendo muito estudados novamente. E sem contar que teve um problema com o Nietzsche, que foi o seguinte:
a filha do Nietzsche, ela virou nazista, né? Ele viveu ali no final do século XIX, do século XX, né? Não me lembro bem certo qual ano que ele morreu, mas acho que, se não me engano, ele morreu ainda antes do final do século XX. A filha dele virou nazista, né? E aí ela meio que, de certa forma, alterou algumas obras do Nietzsche, né? E aí, assim, isso de certa forma serviu uma leitura enviesada do Nietzsche até para justificar posições nazistas na Alemanha, né? Então, assim, agora que tem uma nova geração de pesquisadores, né? Uma nova geração de professores de filosofia que estão relendo o pensamento do Nietzsche, né? As obras originais, né, sem essas edições adulteradas, né, que depois vocês vão entender um pouquinho por que essas obras elas podem servir até de inspiração para os nazistas, né, e aí vocês vão ver assim como que, para vocês terem uma ideia, eu estou falando disso para vocês terem uma ideia assim, de que agora o pensamento do Nietzsche é uma das filosofias que mais está sendo lidas na Europa. Tá? Bom, mas enfim, então a gente vai falar desses dois autores, do Schopenhauer e do Nietzsche, tá? Eu vou fazer uma exposição, tentarei ser um pouco mais breve na aula de hoje, que eu tenho um compromisso um pouquinho antes das 3, tá? E eu vou tocar aqui rapidinho, qualquer coisa vocês me interrompam, também pode fazer perguntas, né? Vai ficar disponível também essa aula gravada para vocês, depois se quiserem retomar, assistir novamente, né? E eu vou disponibilizar também mais um material de leituras lá para vocês no Moodle, tá bom? Bom, o Nicolas falou que eu não estava projetando, mas agora eu vou projetar, Nicolas. Deixa eu projetar aqui a minha tela e aí a gente começa. Já estão vendo agora, pessoal? Conseguem ver, turma? Agora eu estou projetando. Sim. Ótimo, beleza. Muito bem. Então, se a gente pode simplificar toda a filosofia, os movimentos que a filosofia faz aí no final do século XIX e ao longo do século XX, é muito em cima dessa noção de crise da racionalidade ocidental. Tá? E como eu já falei um pouquinho para vocês, né, esse é o primeiro filósofo, então, né, ou talvez um dos primeiros, e ele foi uma inspiração muito forte, né, para o Nietzsche, que é o Arthur Schopenhauer. Né? Esse simpático senhorzinho que tem uma cara meio de doido, né? Na verdade, é um filósofo assim muito enigmático, né? Assim como foi também o Nietzsche, certo? Eles foram filósofos que eles não são filósofos sistemáticos, assim, né? De elaborar grandes teorias, preparar assim livros, obras bem pontuais, né? Com uma escrita bem sistemática, né? Tanto Schopenhauer quanto Nietzsche, eles vão escrever por meio de aforismos, né? Que são aforismos? Aforismos são textos que eles têm, assim, como se fosse um parágrafo, né? Um parágrafo com sentido fechado, né? E o encadeamento desses textos, né, desses aforismos, forma um grande texto, tá? Então, é um próprio estilo de escrita que é diferente, né, de uma dissertação ou de uma obra filosófica, teórica, assim, né, como eram, por exemplo, os autores contemporâneos, né, o Hegel, principalmente, né, ou o próprio Karl Marx, né, que são filósofos mais sistemáticos na sua escrita, né. Schopenhauer assim, é um romântico, é um escritor que escreve por meio de aforismos, né. Então, a gente vai perceber que o estilo deles também tem a ver um pouco com essa noção um pouco mais distinta daquela dureza, vamos dizer assim, da racionalidade ocidental. Tá? E é com ele que surge um movimento na filosofia chamado de pessimismo. Né? Então, o século XIX, pessoal, na Europa, ele é um período assim, de grandes críticas e desconstrução das grandes narrativas de outras épocas, principalmente em relação aos projetos da modernidade. Né? Que projetos? A gente já começou a falar um pouquinho deles, né? Por exemplo, o liberalismo foi um grande projeto que já começou a mostrar sua fragilidade no século XIX, né? Tanto o liberalismo político quanto econômico. Né? O liberalismo político porque os estados, eles estavam... Por exemplo, o próprio estado, o Império Napoleônico do século XIX, né?
Napoleão, após a Revolução Francesa, ali, né, no final do século XVIII, Napoleão assume o poder, né, no início do século XIX, né, e transforma-se num ditador, né? A promessa, né, de um Estado de direito, de democracias, né, e tal, isso passa por muitas críticas, né, no século XIX, muitos percalços, né? O desenvolvimento das indústrias também, né, que parecia que foi algo muito bom, muito positivo, né, mas também ocasionou uma série de problemas, né? A gente sabe hoje que, né, a Europa se preocupa tanto com as questões ambientais no resto do mundo, porque no século XIX ela consumiu praticamente a maior parte das suas florestas, né, para financiar o seu desenvolvimento econômico, né? Então, assim, os europeus, de certa forma, têm essa preocupação grande com o desmatamento na floresta amazônica, né? Porque foi isso que eles fizeram, né? Aconteceu isso lá, né? Então, nós temos uma série de problemas, né? Eu citei aqui só dois, né? Mas que, assim, começam a ficar mais visíveis, né? Então, é um período de pessimismo também na Europa, né? Por exemplo, as indústrias também, um outro problema, né, que elas acarretaram, né, uma série de problemas do tipo aqueles denunciados por Karl Marx, né, um sistema capitalista que explorava ao máximo a força de trabalho de determinadas classes sociais. Tá? Então, se a gente olhar para o século XIX na Europa, a gente vai ver também assim, um período já de muitas crises, né? É um período assim que a própria existência é vista quase como algo doentio. Vocês imaginem assim, né? É daqui que vem essa noção pessimista, né, do Schopenhauer, né? Ele olha para o cenário europeu da época, né, e se depara com uma existência como doença quase para muitas pessoas, tá? E nesse livro, O Mundo como Vontade e Representação, ele é de 1819, ele é considerado a Bíblia do pessimismo, né? Lá, Schopenhauer vai dizer que nenhuma felicidade duradoura pode ser atingida, né? Aquela meta de uma sociedade feliz, realizada, as pessoas economicamente bem mantidas, um Estado bem organizado que atendesse os direitos mínimos das pessoas, né? Isso não estava se efetivando propriamente de maneira adequada, pelo menos para um maior número de pessoas, tá? Então, o Schopenhauer olha para esse contexto e vai dizer assim, olha, na verdade, aquele projeto que os modernos idealizavam, ele não aconteceu, né? Esse conceito de vontade, vocês vão ver que ele vai ser muito debatido no final do século XIX, início do século XX, e ele ficou um pouco esquecido aí no final do século XX, mas que agora está retomando muito fortemente também, né, na discussão filosófica, né? A vontade é aquilo que nos guia, né? É aquilo que nos move, é o vetor, é a força que nos tira de um lugar e nos leva para outro, né? E aí, essa discussão ela é interessante, né? Porque o Schopenhauer vai dizer que a vontade ela é essencialmente sofrimento, né? Porque ela parte, assim, a nossa condição enquanto seres humanos, ela não é uma condição de pessoas felizes, de pessoas realizadas, né? De pessoas, assim, todos satisfeitos com a sua condição, muito pelo contrário, a nossa condição humana, a gente é uma vida de sofrimento, né? E a nossa vontade deve ser sair desse sofrimento, né? O vetor que nos tira de um lugar e nos leva para outro é essa noção de que a gente precisa sair, né, desse estado de sofrimento e ir em direção a outro lugar, né? É por isso que o Schopenhauer ele desenvolve, né, toda uma filosofia em cima dessa noção. Acho que eu já falei isso até para vocês, estavam no primeiro ano, não sei se vocês lembram, né? O Schopenhauer vai dizer que a vida humana é como um pêndulo entre a dor e o aborrecimento. O que isso quer dizer, né? Mais ou menos assim, né? O que é um pêndulo? Um pêndulo é sempre, né? Aqui está simbolizado, né? Esse não é o melhor estilo de pêndulo, né? Mas ele mostra um pouco isso, né? Então a nossa vida é como se fosse um pêndulo, está hora para um lado, hora para o outro. Quais são os extremos desse pêndulo? Um é a dor e outro é o aborrecimento. A dor é porque eu não tenho o que eu quero, e o aborrecimento quando eu alcanço aquilo que eu queria, eu já não me satisfaço mais com isso e desejo outra coisa, né? Então, é isso que é a vontade, né? Vontade humana, né?
Então, o que o Schopenhauer quer dizer, o que está na base da sua filosofia, é que é o seguinte, né? A gente nunca está plenamente feliz, né? Porque se a gente não tem, é porque a gente não tem. Se a gente tem, é porque a gente tem vontade de ter outras coisas, né? Então, é como se a nossa vida, essencialmente, fosse uma vida infeliz, né? Só que é essa noção que é propriamente... Nós não podemos imaginar que seremos sempre, a todo momento, ou na maior parte do nosso tempo, pessoas felizes. A modernidade, por isso que aqui a gente tem uma crítica à modernidade, a modernidade imaginou um estado, né, uma condição, uma vida para as pessoas em que elas estivessem a maior parte do tempo felizes, né? Só que o Schopenhauer vai dizer assim, a vida não é isso, né? Porque vamos imaginar o seguinte, né? Um estado em que todas as pessoas alcancem assim, a sua plenitude total. É claro que todos nós queremos isso. É claro que é melhor se o maior número de pessoas tem uma boa escola, tem uma boa casa, tem empregos, tem saúde, que tem a sua vida bem organizada, né? Mas vocês já devem ter ouvido isso, né? Tem uma expressão, né? Um campo da sociologia até que inclusive investiga isso, né? É que assim, depois que você tem as suas necessidades básicas atendidas, você passa a querer ter novas necessidades, que talvez já não são mais tão básicas assim, né? Então, por exemplo, não sei se vocês assistiram aquele filme, uma época foi muito falado, aquele filme O Poço, né? Ele estava disponível na Netflix, nem sei se está ainda lá, mas esse filme ele mostra um pouco isso, né? As pessoas que estão nos primeiros andares, elas têm toda a comida que elas desejam, né? Ou elas podem comer até mais aquilo que elas gostariam de comer, e elas passam a se preocupar com outras coisas, né? Com a religião, né? Aquilo para ser o mais importante, né? A religião, né? A noção de superioridade, né? Enquanto que as pessoas que estão, né, com as suas necessidades mais básicas não atendidas, elas passam assim a se comportar com muito mais agressão, muito mais violência, né? Elas são muito mais irascíveis, né? Muito mais animalescas, né? Então, é mais ou menos isso que o Schopenhauer quer dizer, né? A gente sempre está com um certo aborrecimento, né? Porque a gente não tem alguma coisa, né? Então, a vida está aí está no meio desses extremos, entre o não ter e o ter, né? Então, você está ali, ora para um lado, ora para o outro, né? E a vida, então, nesse meio, ela é uma vida de sofrimento, uma vida de dificuldades, né? Tem uma outra expressão dele que é bem interessante, né? Que os nossos desejos são quereres que nos aborrecem, nos entediam quando nós não temos e sentimos dor quando não o temos, né? Vamos imaginar o seguinte, alguém que não passa a ser uma necessidade muito importante para alguém que tem todas as suas necessidades atendidas, por exemplo, um banheiro na sua casa, né? Aí a pessoa já começa a pensar, a pessoa tem um banheiro na casa. E aí ela tem todas as suas outras necessidades atendidas, né? Aí a pessoa, podia trocar o piso do banheiro, podia botar um chuveiro assim, eu podia, sei lá, fazer um espelho maior aqui, né? Então a pessoa sempre vai estar querendo alguma coisa além daquilo que está ao seu alcance, né? E aí, assim, essa sensação, né, de vazio, de tédio que muitas pessoas sentem hoje, elas se dão muito mais por quem tem a sua vida supostamente mais plena. Não sei se me faço entender, pessoal. Imagine aquela pessoa assim, que ela tem uma vida, ela não tem conflitos, ela tem as suas necessidades todas atendidas, né? Se ela decide fazer uma viagem no feriado, ela pode fazer, né? Essas pessoas, geralmente, elas tendem a se entediar mais, né? Elas tendem, assim, a buscar algo, assim, muito distante daquilo que é a sua necessidade mais básica, tá? Bom, essa discussão sobre a nossa existência, ela, na verdade, ela é semente para uma discussão que vai ser muito forte aí, mais umas 2 ou 3 aulas depois dessa, eu vou falar para vocês, que é a semente de uma corrente filosófica muito famosa do século XX, que é o existencialismo, né?
Porque o existencialismo é uma concepção filosófica já do século XX, depois ela recebe no século XX essa nomenclatura, né? Mas a raiz dela está lá no pessimismo do Schopenhauer, né? Que é assim, né? Não adianta ficar projetando uma vida para além dessa vida terrena aqui, né? Ou que nós tivéssemos assim uma essência a ser realizada, né? Uma essência a ser plenamente cumprida. E que quando eu alcanço aquele ideal, eu estaria me encaixando num modelo e que aquilo geraria, portanto, a minha realização, né, como ser humano. E o que o Schopenhauer já intuía era o seguinte: nós não temos uma essência pronta. A nossa vida ela é puramente existência, né? E mais, além da nossa vida ser pura existência, não é possível a gente ser feliz, né? Porque não há um padrão assim, agora eu vou atingir a felicidade quando eu alcançar aquele padrão, né? Não é possível ser feliz, pois o sofrimento é que faz parte da natureza, né? Mas a grande o grande tapa na cara, vamos dizer assim, que Schopenhauer vai nos dar é que alguns indivíduos acreditam que a vida em algum momento ela vai ser boa, né? Mas ela não vai ser boa, né? O Schopenhauer vai dizer assim que o máximo que vai acontecer, a gente vai alcançar lá um pêndulo, né? O outro lado, o extremo do pêndulo, mas quando a gente estiver lá, a gente vai se aborrecer com alguma coisa vai nos aborrecer, né? Então, se a gente pode falar assim, se existisse uma certa essência na humanidade, ela seria pessimista e não otimista, tá? É por isso que a felicidade é uma decisão ética, ou seja, é preciso ir contra a nossa natureza humana, né? Nós não somos naturalmente felizes, nós precisamos nos esforçar para alcançar a felicidade, né? Por isso que ela é uma decisão ética, né? Ela é uma decisão assim que você precisa se movimentar para ir ao encontro dela. Ela não é natural, naturalmente nós não somos felizes, né? É preciso, inclusive, ir contra a nossa natureza humana, né? E isso é muito oposto ao pensamento moderno, né? Porque os modernos acreditavam num ideal de felicidade, né? Se as pessoas, por exemplo, tivessem suas necessidades materiais atendidas, né? Se elas vivessem num estado que oferecesse os serviços essenciais, né? Os modernos acreditavam nisso. O Schopenhauer vai dizer que não, né? Na verdade, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ir, né? Ir contra o que há na natureza humana, né? Portanto, que a nossa felicidade ela depende da nossa vontade, né? A gente precisa de um esforço, né? Para superar essa nossa condição. Bom, essa nossa ideia de que nós teríamos supostamente uma essência, né? Ela vem lá do Aristóteles, né? O Aristóteles ele dizia que buscar ser ético é superar a nossa animalidade, né? A gente precisa ir além, né, dessa nossa condição material da nossa existência, né? Eu coloquei aqui vocês devem ter ouvido falar dessa expressão, né? É uma imagem do filme do Shakespeare, é uma edição antiga, né? Do filme. Não é um filme do Shakespeare, né? É um filme baseado numa peça de teatro do Shakespeare, né? Que é o Hamlet, né? O Hamlet é o personagem, né? O filho do rei da Dinamarca, né? Ele, na verdade, deveria ser o rei da Dinamarca quando o seu pai morre, né? Mas a sua mãe casa com um tio dele, que na verdade já estava tendo um caso com a mãe dele, né? E aí o Hamlet, que era para ser ele o rei, né? Porque o irmão mata o pai dele, né? E aí assume o trono no lugar do irmão, né? E o Hamlet, na verdade, ele deveria ser o rei. Só que o Hamlet, ele começa a se dar conta disso com o tempo, ele começa a juntar as peças, ele vai vendo, assim, que as pessoas que estão à volta dele são todas pessoas que estariam, muitas, tramando contra ele, né? E aí ele lança essa famosa pergunta, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Ou seja, você ser alguém é algo que te questiona, né? Você precisa ir além da sua condição. O Hamlet, essa peça, né, que virou filme também depois,
O Hamlet é alguém que, assim, que ele fica se fazendo essa pergunta, né? Tá, mas se eu sou o rei, por que eu não exerço eu o poder? Né? Essa é a sua grande pergunta, né? Se ele é o sucessor, por que ele não assume, né? Porque talvez lhe falta coragem. Talvez ele precisaria ele conduzir a sua própria vida. Ele precisa ir além daquela condição natural da qual ele estava inserido, né? Ele precisaria dar um passo a mais, né? A existência é um pouco tem a ver com isso, né? O Schopenhauer, então, ele vai dizer que nós estamos imersos num tédio da nossa vida, né? E viver é tentar superar o que nos entedia, é dar um passo a mais, é ir além dessa nossa situação que estamos inseridos, né? E a gente pode ir mais além quando a gente se dá conta objetivamente, né, das coisas que estão à nossa volta, né? Ou seja, quando a gente reconhece que a vida é sofrimento, né, a gente pode trazer à tona aquilo que realmente está dentro de nós, né? Esses dias estava ouvindo um vídeo tem uma professora que eu gosto muito de ouvir, a professora Maria Helena. Ela tem um curso chamado Nova Acrópole, né? Ela oferece cursos de formação em literatura grega antiga, né? E aí ela estava contando, assim, o curso na verdade, ela narrando as histórias do passado, né? Ela, enfim, faz a explicação, toda a exegese, como se diz, né, em filosofia. Ela passa a nos auxiliar na interpretação de histórias antigas, né? E ela contou uma história que eu achei fantástica, né? Que uma vez um homem queria muito saber, né, de como é que eles chamavam o oráculo, né? Quem era a pessoa, se ele era a pessoa mais feliz do mundo, né? E aí o oráculo responde, né? Na verdade ele pergunta assim, né? Quem é a pessoa mais feliz do mundo, né? Não era um oráculo, mentira minha, era um sábio da época, né? E o sábio responde assim, olha, é o fulano de tal, né? E aí ele fica se perguntando, mas não deveria ser eu, né? Ele fica imaginando, né? Daí ele pergunta, mas por que é o fulano? E aí o sábio responde, olha, é o fulano porque ele, né, tem posses, não em demasia, mas também não lhe falta nada. Ele tem uma descendência, né? O lugar que ele vive está em paz. Então ele nos parece ser o estilo da pessoa mais feliz. E aí o sujeito pergunta de novo para o sábio, não satisfeito com essa resposta, né? Tá, mas e quem que seriam então as outras pessoas mais felizes? E aí o sábio responde, pensa um pouco e responde, olha, na verdade, as outras pessoas, daí ele coloca como outras duas pessoas, né, mais felizes, tem a ver com os filhos da rainha tal, né? E aí ele fica se perguntando, mas por quê? O que eles fizeram, né? Não, é que aconteceu o seguinte no reino dela, né? Teve uma grande enchente e aí eles precisavam, as pessoas desse reino precisavam fugir de um determinado lugar porque a enchente ia destruir as casas, né? E aí eles já tinham levado embora os cavalos, os bois, né? Os animais que iriam puxar aquela carroça. E aí os filhos da rainha do lugar resolveram eles puxar as carroças e levar todas as pessoas por uma outra margem do rio daí eles puderam se salvar, né? E aí essa rainha pediu pediu aos deuses que fosse dado para os seus filhos a maior felicidade do mundo. E aí os filhos foram dormir e os dois filhos acordaram mortos, né? E aí fica o enigma, né? Pô, mas uma vida não... O que isso significa, né? Porque a vida, talvez a melhor vida, talvez é não viver, né? Isso seria a melhor vida, né? E aí ele ainda fica intrigado com isso, né? E aí finalmente ele pergunta, tá, mas por que eu não sou a pessoa mais feliz? E aí o sábio responde, olha, você não é a pessoa mais feliz porque você ainda não passou por uma grande dificuldade na vida. Tá? E o sentido da felicidade está em você ser capaz de, no momento mais difícil da sua vida, você conseguir superar, né? É isso que vai nos dar a felicidade, né? É isso que pode dar a felicidade. E aí o rei entende aquilo, e depois, obviamente, depois vai acontecer uma história muito trágica, né? Os seus filhos um vai morrer, e o outro filho que nasce
não fala, enfim, aí tem uma série de vicissitudes que acontecem na sua vida, né? Essa história, eu acho que eu não contei ela para vocês, mas uma hora dessa com mais tempo eu vou contar toda ela, né? A história do Giges, né? O conto do Anel de Giges, né? Enfim, mas é uma história longa que é um outro momento que eu posso contar para vocês, tá? Então, mas o que o Schopenhauer aqui, eu estou falando isso, né, para destacar esse terceiro ponto aí, né, do pensamento do Schopenhauer, né? Que é o sofrimento dado objetivamente e as feridas que esse sofrimento nos traz, que esse sofrimento nos deixa, nos trazem à tona realmente aquilo que nos habita, né? Então, não é uma pessoa que está sempre feliz que realmente é aquilo que ela é. Essa não é uma pessoa feliz, né? A pessoa precisa passar por um grande sofrimento. Enquanto ela não passar por um grande sofrimento, ela não pode dizer que ela realmente é uma pessoa feliz, tá? E por último, né? Essa ideia, então, que o Schopenhauer desenvolve, que a gente precisa fazer um certo exame de introspecção, né? Porque o que é um exame de introspecção? É a gente se olhar, né? Porque ao se olhar, a gente encontra formas para buscar realmente aquilo que nós somos, né? Então, não adianta, no fundo, resumindo, pessoal, a crítica do Schopenhauer aos modernos era o seguinte: os modernos acreditavam, desde Descartes até os contratualistas aí do século XVIII, né? Eles acreditavam que a gente deveria projetar modelos ideais de felicidade. Uma felicidade possível de ser alcançada, né, para todos. Eles projetavam isso. O que o Schopenhauer vai dizer é o seguinte: olha, na verdade, vocês estão projetando um mundo que não é o mundo real, né? O mundo real é o mundo da dor e do sofrimento cotidiano das pessoas, né? E as pessoas, elas devem fazer, a filosofia deve ajudar as pessoas a fazer isso, fazer este exame de introspecção, pensar a si mesmos, né? Pensar a sua existência a partir de si mesmos, né? E é aqui que eu vou engatar já com a filosofia do Nietzsche, né? Que é este simpático senhorzinho aí que vocês estão vendo, né? Aqui é uma foto dele um pouco mais da sua juventude. Vocês estão vendo que ele gostava bem do bigode, né? O Lívio Dutra fica, né, um menininho quase sem barba, perto do bigode do Nietzsche, né? Então esse é Friedrich Nietzsche, né? Eu não lembro agora bem certo o ano que ele nasceu e o ano que ele morreu, né? Mas ele também é um dos grandes filósofos que vai fazer uma grande crítica à cultura ocidental, principalmente nessa questão da moralidade, tá? E aqui, pessoal, eu quero resgatar com vocês uma discussão que que o Nietzsche faz também, né? O Nietzsche, enfim, faz toda uma análise, né, da cultura ocidental, lá buscando lá as primeiras ideias dele lá nos elementos da tragédia grega, né? E aqui nós temos dois deuses representados. Vocês devem já imaginar o que um significa e o que o outro significa, né? Então aqui nós temos à direita do meu monitor, não sei, acho que aparece para vocês também à direita, mas esse aqui, ó, esse simpático sujeito aqui, é Apolo, é o deus da razão, é o deus do equilíbrio, é o deus da medida, ele é um sujeito racional. E aqui nós temos Dionísio, né? Aqui, na verdade, ele está representado como Baco, né? Que é o deus da orgia, dentro da mitologia romana, né? Mas que o sentido dele é o mesmo para os gregos antigos. O Dionísio é o sujeito da desmedida, né? Do imoderado. É o sujeito, assim, é o deus que representa, vamos dizer assim, né? Representa toda a desmedida, a irracionalidade. O Ocidente elegeu quem como sendo o representante máximo, né, da cultura? Apolo, o deus da razão. E Dionísio, ele é reprimido. Ele é, assim, colocado sempre como deus das condições mais precárias do ser humano. Tá? O que é um equívoco na visão do Nietzsche, né? Porque a gente simplesmente o que fez? A gente achou que o Apolo, por ser o deus da razão, seria o bem, né? E o Dionísio, por ser o deus da desmedida, o imoderado, é o mal. E, na verdade, isso é equivocado. Porque nós também somos as duas formas, né?
nós somos razão e somos a desmedida, né? A razão nos guia, mas nós vimos na última aula também, né? O inconsciente também interfere no que nós somos, né? Também há um outro lado, né? O inconsciente pode dizer assim que essa roupagem do século XIX, né, que o Freud utiliza para falar dessas noções de desmedida, né, que os gregos já consideravam também, tá? Bom, o Nietzsche escreve um livro chamado Genealogia da Moral, né? E aí o Nietzsche vai dizer que, nesse livro, A Genealogia da Moral, que o Ocidente fez uma escolha ao longo da sua trajetória, né? É como se nós desenvolvêssemos uma ética em que o sentimento de culpa ele tem uma centralidade, né? Ou seja, a gente divide o mundo entre pessoas culpadas e os que não são culpados, né? Existem os sujeitos que cometem ações desmedidas e, portanto, são os culpados, e existem os sujeitos que são os certinhos, os racionais, e que eles seriam os bonzinhos, tá? Na verdade, o que o Nietzsche vai dizer é o seguinte, né? Isso gerou um primeiro problema, que é uma certa moralidade de rebanho, né? Muito alicerçada e que, de certa forma, teve as suas descrições mais bem elaboradas e mais refinadas com as ideias modernas, né? Que é o seguinte, né? O Nietzsche chama isso de moral de rebanho. O que é um rebanho? Um rebanho é uma manada, né, de animais, ou a gente pode dizer de pessoas, né, que seguem um conjunto de ideias simplesmente porque está todo mundo seguindo elas, né? No Nietzsche vai dizer que isso, na verdade, é um autoapequenamento da nossa condição de seres humanos, né? O Nietzsche vai dizer que essa moral, ela nos coloca como seres humanos, mas, na verdade, como animais de um rebanho, né? E não como realmente seres humanos, né? Nos coloca numa posição de mediocrização, de rebaixamento, né? E isso ele dá o nome de uma moral de escravos, né? Pessoas que se sentem culpadas, né? Que sentem tão fortemente aquela noção de dever, né? Elas tornam quase que pessoas que espiritualmente se tornam cruéis, né? Nietzsche vai dizer que isso gera uma humanidade recalcada, né? Porque nós procuramos, nós pagamos um preço, né? Que é o quê? É a gente renunciar renunciar a esses desejos, mais o Dionísio que há dentro de nós, a gente renuncia a isso, né? Para obter certas vantagens, né? Que supostamente esse lado racional nosso pode oferecer, né? Mas, no fundo, a gente paga um preço por isso. E qual que é o preço? É esse recalque, é esse ressentimento, esse é o termo técnico, né, na filosofia do Nietzsche, né? É uma noção de ressentimento, tá? O Nietzsche vai dizer o seguinte, né? Ele desenvolve um outro livro chamado Para Além do Bem e do Mal. E nesse livro, o Nietzsche vai dizer o seguinte, né? Essa moral de escravos, né, ela deve ser superada por uma outra moralidade, né? Uma moralidade que vai para além desses valores que a moral ocidental, cristã, socrática, moderna, de certa forma, tenta moldar, né? Que é uma moralidade que ele chama de uma moral de senhor, é uma moral do super-homem, né? Ou também do além do homem, né? Que é essa capacidade de conservação da nossa vida e da capacidade de criação da vida e da valorização dos nossos instintos, né? Eu vou tentar ser breve aqui nessa explicação, pessoal, porque tem um ponto aqui bem interessante. O Nietzsche, eu escutei também uma conferência hoje de manhã do professor da Unicamp, um especialista em Nietzsche, né, o professor Oswaldo Jacquard Júnior, e ele trouxe uma expressão muito interessante, que é a seguinte, né? O que nos marca como um dos grandes infortúnios, vamos dizer assim, né, da nossa condição humana, da nossa existência, da nossa finitude, é o fato de nós termos de lidar com o tempo, né? E quais são as três formas do tempo? É o passado, o presente e o futuro.
O que é o passado? O passado é o presente que já foi, né? O passado é algo que não tem como eu mudar. O futuro, ele ainda, né, não está aí. Então eu não posso contar muito com ele. E o presente, e aqui que vem a grande sacada, o presente é o quê? O presente quando ele já não é mais. Entenderam isso? O presente, quando ele acontece, ele já é passado. Então, esse momento aqui agora, nós estamos aqui agora, né? Para quem está aqui assistindo a aula nesse momento, ele é presente, mas ele já não é mais. E aí, assim, esse é o grande drama da vida humana, né? Como que esse é o motivo do nosso ressentimento, é o principal motivo do nosso ressentimento. O que eu não posso, o passado ele é uma ditadura. Eu não posso voltar. Eu não posso querer falar hoje, no dia 21 de setembro, às 14 horas. Já passou, não tem como mais. E isso ele me oprime, né? O que vai acontecer daqui a pouco, eu não sei exatamente o que vai acontecer, porque não está sob meu domínio. E o presente, quando ele já não é mais. Ele já passou, já se foi, né? Ser alguém que vai além dessa noção escrava, de um sujeito de rebanho, é você fazer o quê? É você levar em consideração essa nossa condição temporal, né? E tentar viver da melhor maneira possível com esse dilema, né? Com esse drama, com esse ressentimento. E aí a ideia do além do homem, do super-homem. Só que o super-homem não é esse super-homem dos quadrinhos, né? O que é esse super-homem? Esse super-homem é um homem forte, é um homem que enfrenta os seus... que salva a humanidade, né? Que os seus músculos representam uma força que um ser humano pode ter. Não é esse ser humano. Mas o além do homem é aquele que é capaz de se auto-superar, né? É aquele que é capaz de ir além dos valores culturalmente impostos, né? É ele transvalorar esses valores, né? É aquele que consegue ter domínio sobre si sem negar a sua natureza, sua imoralidade, naturalidade, sem amargura, sem se condenar por uma rigidez moralista, né? Ou seja, o que tradicionalmente a gente é ensinado? Tem coisas que são feias, né? Você ensina a criança, isso não pode fazer porque é feio. Não pode. Já ouviram essa expressão, né? Não pode fazer aquilo porque é feio, é falta de educação e tal, né? A gente pode superar isso, né? Só que a gente tem que ter assim uma muito autossuperação, né? Tem que ter muita força. Essa força não é uma força física, né? Não é desse super-homem da história em quadrinhos. Isso assim, é muito interessante, a gente poderia até discutir, fazer uma aula só sobre esses personagens das histórias em quadrinhos, né? Na verdade, assim, eles se apresentam com muitas características, principalmente esse do Superman, né? Características de força física, né? Mas eles se ocultam, né? Eles têm que assumir uma nova identidade. E eles, enquanto seres humanos como nós, né? Eles são pessoas como outros qualquer. Mas eles precisam ocultar, eles precisam abandonar a sua condição de seres humanos para se transformarem em heróis, né? Esse aí, por exemplo, Clark Kent, eu sou do tempo, né, do Clark Kent tradicional, aquele que tinha um fiozinho de cabelo na testa, né? Que ele se disfarçava como jornalista, né? Usava terno e óculos, né? E aí, às vezes, ele tirava o óculos e as pessoas... É inadmissível, né, pessoal? É óbvio, esse Superman é a maior enganação. Batman até usava, né, a cara um pouco, o rosto um pouco tapado, mas o Superman não tinha como você não reconhecer, né? É impossível você não reconhecer. Mas as pessoas, né, era a piada quase da época, né? Mas é a ideia de você assumir uma outra identidade, abandonar aquela condição humana, né? O Nietzsche vai dizer que não, né? Que o Superman é o Übermensch, né? Acho que depois eu coloquei ele um pouquinho. Isso aqui eu quero passar. Esse Übermensch, né? Que é o além do homem, né? Deixa eu voltar lá. O além do homem é aquele sujeito que é capaz de reapropriar os impulsos e os seus afetos que são renegados, reprimidos, caluniados, e, quando possível, muitas vezes extirpados pela moral cristã, trazer eles à tona
e fazer alguma outra coisa. Não necessariamente violência contra alguém ou uma violência contra si mesmo, quando esses instintos são mais reprimidos, né? Mas reapropriar isso e fazer algo diferente, né? Com o quê? Com esse futuro que a gente ainda não tem, né? Ou até mesmo com o presente, né? Que está aí, né? O passado a gente não tem como mudar, né? Então esse é o super-homem que o Nietzsche fala, né? Então aqui uma passagem, né, um texto do Nietzsche, né, que ele diz o seguinte, né? O domínio sobre suas paixões, não seu enfraquecimento ou extirpação. Por que o Nietzsche está falando isso, pessoal? Porque os modernos, eles acreditavam nisso aqui, ó, né? No domínio sobre as paixões. Né? Ou melhor, no extermínio das paixões. Né? E não o seu domínio, como Nietzsche está falando. Né? Quanto maior a força dominadora de nossa vontade, tanto mais liberdade pode ser dada às paixões. O grande homem é grande pelo espaço de liberdade das suas paixões, mas ele é suficientemente forte para fazer desses monstros animais domésticos. O sábio e o animal se aproximarão e um novo tipo se dará. Né? Então, o que o Nietzsche está querendo dizer é o seguinte aqui, né? Que a gente precisa dar vazão a esse lado mais dionisíaco da nossa condição de seres humanos, né? E saber lidar com isso. Né? Não dá para a gente esconder isso, como a filosofia moderna pregava. Né? A gente precisa, nesse antagonismo entre natureza humana e cultura, a gente precisa criar e dar espaço para que as nossas paixões sejam reveladas de alguma maneira. Né? E a principal maneira que o Nietzsche vai dizer para a gente, de certa forma, revelar e manter e conviver com essas nossas paixões é por meio da arte. Né? A arte é o principal caminho, vamos dizer assim, de manifestação desse lado mais dionisíaco da nossa condição humana. Tá? Bom, pessoal, eu teria mais coisas para falar, mas eu não vou aqui me ater, eu só queria concluir aqui mostrando algumas formas, né? Alguns méritos e limites do pensamento do Nietzsche, né? O primeiro mérito, né, é que as teses desenvolvidas pelo Nietzsche, né, sugerem que a própria ética, transformada em costumes, preconceitos e cristalizados, sobretudo, em confiança na capacidade apaziguadora da razão, tornou-se a forma perfeita da violência. Esse é um mérito fantástico da obra do Nietzsche, né? Que é o seguinte: tornar-se uma pessoa ética é uma coisa muito importante. As pessoas conduzirem a sua vida em sociedade é uma forma necessária da vida em sociedade, né? Conduzir os seus instintos, né? Só que a gente não pode transformar isso em algo que nos violente. A gente precisa, assim, ó, eu não posso usar a minha violência contra um outro ser humano, mas eu posso usar os meus instintos, as minhas paixões, os meus desejos para produzir alguma outra coisa. A arte, é isso que Nietzsche fala. Né? Esse é um grande mérito. As teorias tradicionais, as teorias éticas tradicionais, elas buscam sempre reprimir esse lado mais impulsivo dos seres humanos. A gente precisa canalizar isso, né? Catalisar ele como uma força para alguma outra coisa. Tá? O Nietzsche propõe uma ética que libere o desejo da repressão, causadora das psicoses, neuroses, angústias e desesperos. Né? Quer dizer, isso que eu estava dizendo, né? A gente tem isso dentro de nós. Nós temos um lado mais dionisíaco, desmedido, irado, irascível, pulsional, mais desejoso. Isso está em nós. Né? A gente não pode reprimir isso, mas a gente precisa desenvolver formas de transformar isso em manifestações humanas. E aí a arte, né? A poesia, a literatura, a música, né? Todas essas são formas de nos humanizar também e canalizar esses nossos desejos mais reprimidos. Né? Um terceiro ponto, um terceiro mérito, né? De certa forma, desnudar a hipocrisia e a violência da moral vigente, né? E trazer à tona, trazer de volta, né, o antigo ideal de felicidade que nossa sociedade destruiu, né? Que era a noção de equilíbrio, né? Que os gregos já muito bem
traziam elas lá no passado. Né? E essa nova relação com o tempo, né? A temporalidade da vida humana. Desculpe, pessoal. Essa noção de que a gente não tem como mudar o passado. O presente, quando ele está, ele já não é mais, né? E o futuro, o que a gente vai fazer com esse futuro, né? O que Nietzsche fala é assim, a gente precisa projetar esse super-homem, né? Se auto-superar. Tá? Os limites, né? Então, que um dos limites que a gente pode colocar, né? Aqui é o Nietzsche já quando ele já estava internado, já na fase final da sua vida. A grande pergunta que a gente pode fazer para o Nietzsche, né, se ele estivesse vivo aqui, é como que a gente pode encontrar o equilíbrio, né? Como controlar as nossas paixões, os nossos desejos, sendo que esses desejos eles estão muito ligados a um certo desejo de morte, né? Que ele também pode dar vazão a isso, né? Um segundo limite, né? O que a gente pode realmente criticar é a razão ou essa racionalidade repressora e violenta, né? Inventada por partes, né, da sociedade, né? Enfim, o grande limite, né, que a gente, ou se a gente pudesse fazer uma pergunta para o Nietzsche, era assim, né? O que a gente deve, de certa forma, dar uma equacionada, né? É a razão ou uma certa racionalidade repressora? Né? Bom, pessoal, eu acho que era isso para hoje, tá? Não sei se vocês querem fazer um comentário, alguma pergunta. Hoje eu me estendi demais aqui na minha fala. Sim, o Nicolas avisou. Ótimo. Tá, não. Eu acabei não vendo ali, né? Se tivesse chamado, eu teria visualizado. Mas, pessoal, eu acho que era isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, querem falar alguma coisa. Eu vou encerrar a gravação, então.